Aqui agora, nós vamos passar uma costurinha em toda a volta da nossa orelhinha. Depois que você rebateu toda a costura, nós vamos fazer assim. E vamos passar uma costurinha aqui na pontinha. Vai ficar assim, ó. Temos, então, os dois lados prontinhos, tá? Agora, nós vamos costurar aqui em cima da nossa cabecinha, tá? Vou costurar dessa forma, lado direito para baixo, para quando você desvirar ele ficar assim. Aqui depois eu vou vir, vou dar um pontinho com a cola quente para ela já fixar e ficar viradinha, tá? O mesmo procedimento agora, vamos fazer para outra orelhinha. Vou fechar aqui com um pontinho e vai ficar dessa forma, assim. Agora, nós já vamos fazer o nosso bordado. O narizinho, vamos pintar as bochechas para poder finalizar aqui toda a nossa coelhinha. E na próxima aula, nós iremos fazer a nossa roupinha. Agora que já colocamos as nossas orelhinhas, fiz aqui, ó, inicialmente um círculo na frente, 2 nas laterais. E coloquei mais 2 aqui. O desenho são 5 risquinhos, tá? Para fazer a nossa rosa. Primeiro, você vai riscar aqui. Depois, aqui, você vai fazer como se fosse 2 perninhas, tá? Então, esse aqui é o projeto da nossa rosa, ó, tá? Sempre aqui em cima, 2 nas laterais, ele vai reto, e 2 aqui como se fosse 2 perninhas. Você vai fazer isso onde você vai querer espalhar as rosas aqui na cabecinha, tá? Aqui eu fiz, ó, o desenho de uma folhinha, aqui fiz mais um, e aqui mais 2. Aqui eu espalhei, ó, 2 pontinhos na frente, um pontinho atrás, aqui também, e espalhei mais alguns aqui pra trás, que vai ser os nossos pontinhos rococó. Aqui na parte de trás, pra esconder essa parte aqui onde nós fechamos, eu fiz 3 folhinhas, uma aqui e mais 2 nas laterais, tá? Então, o projeto, você pode espalhar as rosinhas como você quiser, tá? Aqui é só apenas uma ideia. Nunca as minhas ficam iguais. Ó, aqui eu já fiz de outra forma, tá? Então, você vai espalhando aí conforme a sua inspiração, tá ok? Nós vamos utilizar aqui uma agulha. Essa agulha que eu tô utilizando aqui é uma agulha simples de mão, ela só é um pouquinho mais comprida. Deve ter aí uma média de uns 7, 8 centímetros, tá? Mas pode ser uma agulha aí que vem nesses kitzinhos que a gente compra, você pode pegar a mais comprida, tá? Aqui vamos precisar de uma tesourinha para dar o acabamento, e aqui algumas cores de linhas. Você vai utilizar aí as linhas meadas, tá? Tá utilizando aqui uma cor de pêssego e uma cor de amarelinho, tá? Também um rosa um pouquinho mais forte, um rosa bebê e um rosa mais pink. Então, as cores você pode escolher conforme o seu gosto. Aqui, para fazer as folhinhas, eu escolhi uma cor que é mesclada, tá? Um tom verde.
mas você pode escolher aí entre 2 tons de verde, caso você não tenha essa cor mesclada, pode escolher um tom mais forte e um tomzinho mais claro, tá? Para dar esse efeito aqui, de folhinhas mais claras e folhinhas mais escuras. E os pontinhos vão ser os pontinhos rococó, que é esses pontinhos menores aqui. Como se fosse, a ideia é como se fosse pequenos botãozinhos de rosa. Agora, nós vamos fazer aqui o nosso narizinho e os nossos olhos, tá? Daqui de baixo até aqui em cima deu aproximadamente 2 centímetros, tá? Agora, você vai fazer um risquinho aqui e um risquinho aqui, assim. Agora, vamos fazer um tracinho para fazer a nossa focinha. Vai dar aproximadamente aí 1,5 centímetro. Ó. 1,5 centímetro aqui. Depois que fizemos, nós vamos subir um pouquinho aqui e aqui, em torno de 1,2 centímetro, ó, em cada lado. Nós vamos pegar aqui a nossa fita ou a nossa régua, vamos um pouquinho acima do nariz e você vai marcar aí aproximadamente 1,5 centímetro, aqui, ó, e aqui na mesma reta, tá? 1,5 centímetro. Aqui. Então, aqui, você vai alguns milímetros acima do focinho e vai seguir aqui na direção, tá? Aí, agora, nós iremos fazer o nosso olhinho, ó, aproximadamente assim. Ficou aí com 1 centímetro de diâmetro, ó. 1 centímetro de diâmetro. Conforme você vai fazendo, você já vai conseguir fazer direto aí no projeto. Assim, tá? Aqui ficou um pouquinho maior, eu vou vir e trago assim. Vou medir aqui, ó, aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, tá? Então, ficou dessa forma. Agora que nós já fizemos os nossos olhinhos, o risco, o narizinho e desenhamos aqui o projeto do risco das nossas rosinhas, vamos iniciar o bordado da nossa naninha. Segure firme aqui a sua naninha e o ponto nós sempre vamos iniciar de trás para frente, tá? Aqui eu vou pegar, ó, pode ser aqui aonde a gente vai fazer as folhinhas, eu já vou trazendo de trás aqui pra frente, aonde vai ficar os meus pontinhos, tá? Então, aqui, ó, eu vou começar com essa rosa aqui do canto, tá? Essa rosa aqui, depois eu já vou pra outra, onde eu vou utilizar o mesmo tom para aproveitar a linha, tá? Então, aí eu vou decidindo conforme eu vou fazendo na hora, tá? Então, você pode escolher aí qual das 3 rosas aqui primeiras você vai fazer. Eu vou utilizar aqui, ó. Eu vou começar trazendo aqui sempre o pontinho da ponta pro meio, tá? Ó. Deixe uma pontinha aqui pra trás, segure, e nós vamos iniciar o nosso ponto, tá? Então, nós vamos começar aqui, vamos vir pro meio, e do meio você já vai vir aqui para esse ponto, mas você pode ir para qualquer lugar. Sair aqui nessa ponta, eu vou retornar pro meio e vou vir
aqui para esse outro pontinho aqui, tá? Mas pode ser para baixo, para cima, sempre você vai fazer saindo na ponta. E retornando para o meio. Ó, vou sair agora na outra ponta, aqui. Retorne para o meio novamente e do meio vá para essa outra pontinha. E aí, fechamos os nossos 5 pontos. Aqui, ó, pode acontecer da linha fazer um nozinho. Aí, você vai abrir aqui, soltando com a própria agulha. É bom que aconteça para vocês verem, tá? Ó, consegui. Aqui, ó. Certo? E agora, vou trazer aqui a nossa linha novamente pro meio e vou sair bem aqui na pontinha, ó. Bem aqui. Agora, nós vamos iniciar o nosso bordado, passando o primeiro ponto por cima, tá? O segundo vai ser por baixo. Se você começar por cima, o segundo vai ser por baixo, o terceiro vai ser por cima. Se você escolher passar por baixo o primeiro pontinho, o segundo vai ser por cima, tá? Então, aqui, como a linha já tá aqui, eu vou passar o primeiro por cima, o segundo aqui por baixo, no caso, dentro do segundo, o terceiro pontinho vai ser por cima e o próximo vai ser por dentro, tá? E assim nós vamos seguindo, um por cima, outro por dentro. Um por cima, um por dentro, por cima, por dentro. Ó. Então, por cima e por dentro. Cuide para não embolar a linha, sempre vá desembolando aqui, ó, para não ter perigo de embolar, tá? Aqui, por cima e por dentro. Faça isso até o final. E a nossa rosinha vai ficando assim. Já tá quase desaparecendo aqui a marcação dos nossos pontos. Eu vou dar mais uma voltinha e vou iniciar nossa outra rosinha aqui, tá? Então, eu vou finalizar aqui, ó. Eu vou descer com a nossa agulha, ao invés de entrar por dentro, você vai entrar com a agulha e vai sair na ponta de uma dessas marcações, pode ser qualquer uma, tá? O que tiver mais fácil, a agulha. Então, você vai entrar aqui nesse ponto e ele vai retornar para o meio. Agora, daqui eu vou trazer ela para o meio. E nós vamos fazer igual nós fizemos anteriormente, sempre do meio para as pontas. Aqui.
Vou trazer novamente para o meio e vou trazer aqui no ponto de cima. Aqui você pode puxar levemente, tá? Daqui, nós já vamos vir aqui para esse outro ponto. E agora, do meio para esse último pontinho aqui. E agora, nós vamos iniciar a nossa rosinha. Eu vou retornar para o meio e sair aqui em um cantinho. Ó, onde nós vamos iniciar agora a nossa rosinha. Primeiro ponto eu já vou sair por cima, o segundo vai vir por dentro. O terceiro vai ser por cima e o próximo por dentro. Vamos fazer o mesmo procedimento que a nossa primeira rosa. Faça isso até o final, um por dentro e um por cima, um por dentro e um por cima. Então, nós finalizamos a nossa segunda rosa, tá? Aí, você pode pegar aqui por dentro da linha, ó, e abrir os nossos pontinhos, ó, assim. Só para organizar bem certinho, tá? Então, ficou dessa forma. Eu saí com a linha aqui, finalizei o meu pontinho, vou entrar por dentro, vou dar um arremate aqui, ó. Para não ter problema da gente perder esse pontinho, ele não se abrir. Para não correr o risco do pontinho se abrir, tá? E nós vamos arrematar aqui, ó. Vou puxar. Depois, você vai introduzir novamente a agulha e vai sair aqui atrás, ó. Nessa folhinha aqui, onde a gente vai fazer bordado. Aí, fica tudo escondidinho, tá? Então, agora, puxe essa linha levemente, ó, pra cima e corte. E aí, ela vai desaparecer, tá? Ó, puxe e corte. Vai ficar assim, não vai aparecer. E aqui, nós fizemos um pontinho pra arrematar, certo? Agora, nós vamos bordar a nossa rosinha do meio, tá? Vou utilizar aqui ou um rosa bebê, fica bonito, ou um pêssego, igual eu fiz nessa aqui, tá? Então, você vai poder escolher a linha que você vai fazer o bordado, ou um outro tom de rosinha, ó, fica bonito esse aqui também. Vou utilizar o nosso rosa bebê nessa aqui.
Então, finalizamos aqui, ó, a nossa rosinha do meio, tá? Aqui, eu vou entrar com a linha, vou sair aqui, e nós vamos fazer o nosso pontinho rococó, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como que faz. Então, saímos com a linha aqui, nesse pontinho, nós vamos começar a fazer o pontinho rococó. Os pontinhos da frente eu vou fazer amarelinho. Aqui atrás eu já vou finalizar com a linha rosa pra mostrar pra vocês, tá? Então, pra fazer o pontinho rococó, você vai puxar a sua linha pra frente, vai posicionar a agulha aqui e vai dar 3 voltinhas, ó. Dei 3 voltinhas e eu tô bem rente aqui a cabecinha dela, tá? Você vai colocar a agulha e vai sair em outro ponto, tá? Ó, saí aqui. Você vai puxando levemente, pra não sair o pontinho, você pode encostar aqui, tá? Pra ele ficar bem certinho, ó. E ele tá prontinho. Ele fica como se fosse um botãozinho de rosa. Vamos fazer aqui, ó, mais uma vez. Então, subi a minha linha, dei 3 voltinhas e eu vou colocar aqui no pontinho ao lado e vou sair em outro ponto, aqui atrás. Tá? Ó. E nós vamos puxar aqui a nossa linha. E ele já formou. E ele já formou o nosso pontinho rococó, tá? Então, ficou dessa forma. Aqui nós vamos cortar a nossa linha. E eu vou dar um nozinho aqui atrás, pra não arrebentar, tá? Só vou dar esse nozinho pra não arrebentar a nossa rosinha da frente. Certo? Então, ficou assim. Agora, nós vamos continuar fazer as nossas rosas. Assim que nós finalizarmos as nossas rosinhas, vamos começar a fazer os rococós aqui com pontinhos aqui na frente, tá? Eu vou fazer com linha amarela, mas você pode fazer com a rosa, você pode fazer com a rosa pink, pode fazer com verde, a cor que você quiser. Pode mesclar entre rosa e rosa pink, amarelinho, tá? Eu vou dar uma mescladinha e eu já mostro pra vocês como que vai ficar. Finalizamos aqui a nossa terceira rosinha, eu saí daqui de trás e trouxe o pontinho aqui pra frente e vou fazer alguns pontinhos amarelinhos e outros eu vou fazer rosa, tá? Então, vou sair daqui, vou vir pra cá, e aí você pode escolher, isso aí é livre. Aqui.
certo? Vou puxar aqui. E aqui eu vou dar um nozinho. Aqui nas linhas vai ter a linha que vai sair aqui, tá? De fora. Vai ter uma que vai vir aqui por trás e uma aqui que vai sair mais aqui por cima, tá? Sempre puxe devagarzinho para saber se você está puxando a linha de dentro, ó. A linha correta, que aí ele desmancha bem certinho e não vai embolar a sua pecinha, tá? Se você puxar aqui, tá aqui por fora, ele sai inicialmente um pedaço e depois ele vai embolar a sua linha, tá? Vamos começar o nosso bordado sempre saindo aqui de trás e começando nas nossas folhinhas que estão aqui na frente. Aqui na folhinha, nós vamos sempre iniciar pelo meio da folha, tá? Ó, então, eu tô saindo com a minha linha aqui no meio. Vou deixar um pedacinho aqui atrás. E agora, eu vou começar o nosso bordado, tá? Vou trazer aqui do meio para a ponta. Para a ponta da nossa folhinha, tá? E agora, nós vamos iniciar o nosso bordado. Então, eu vou vir aqui no meio novamente e vou sair com a linha, seguindo o risco da nossa folhinha, bem próximo ali da pontinha. Eu saí aqui para a esquerda e depois nós vamos vir e fazer o mesmo pontinho na direita, tá? Então, ó, saí aqui com a linha, eu vou descer essa linha, ó. Ela vai sair bem do ladinho, tá? Você vai vir agora aqui embaixo e vai fazer o mesmo pontinho na parte do lado direito, seguindo aí o risco, ó, tá? Bem do ladinho. Certo? Nós vamos agora descer novamente. Vou vir aqui no ponto um pouquinho mais abaixo e vou vir agora seguindo o nosso risco, sempre um pontinho do lado do outro. Agora, nós vamos descer novamente a nossa linha e entre com um pontinho do ladinho. E assim, nós vamos seguindo o desenho. Ó. E assim, nós vamos fazendo até o final. Você vai descendo pontinho a pontinho. Ó. E assim, eu vou seguindo o meu desenho. Já estamos quase finalizando a nossa folhinha. Certo? Aqui nós vamos fazer o nosso último ponto e eu vou sair daqui e vou entrar nessa folha do lado, tá? Aqui você pode já sair na pontinha dela. Porque a gente já fez o arremate do ponto inicial. Ó. E agora, daqui da ponta, você vai pro meio da folha. Então, agora, aqui da ponta, ó, você vai aqui pro meio da folha e sai aqui no seu lado esquerdo,
depois você vai fazer o mesmo processo e vai sair do lado direito, tá? Com um pontinho agora, ó, um pouquinho abaixo, eu vou vir para o outro lado. Desça com a linha, um pontinho um pouquinho abaixo, vá e faça o ponto. Agora, nós iremos descer novamente e fazer o mesmo posicionamento, agora para o outro lado. Para a direita e o outro para a esquerda. Faça isso seguindo o desenho da folha até o final. Já finalizamos aqui todo o bordado, com as folhinhas, o nosso ponto rococó e as nossas rosas. Sempre vamos iniciar da parte de trás para a parte da frente. Vindo aqui, seguindo o risco do nosso desenho, nós iremos iniciar esse ponto com o ponto atrás. Então, você vai trazer a nossa agulha para frente. Já deixe uma pequena sobra aqui atrás e já deixe na agulha a quantidade suficiente para nós bordarmos os nossos 2 olhinhos, tá? O nosso ponto atrás. Então, inicialmente, você vai trazer esse pontinho, nós vamos circular todo em volta do nosso olhinho. Então, sua linha saiu aqui na frente, você vai retornar no ponto de trás. Então, ó, a linha tá aqui, você vai introduzir a agulha para ele retornar o pontinho e ele vai sair na frente, por isso é ponto atrás. Então, você vai puxar essa linha e ó, ficou assim. Você vai fazer o mesmo procedimento, retorne no pontinho e saia um pouquinho mais à frente. Aqui, ó, sempre seguindo o desenho. Você vai fazer isso todo em volta do nosso olhinho, porque quando a gente bordar, ele vai ficar bem certinho, tá? Então, mesmo procedimento, retorne no ponto anterior e saia mais à frente, tá? Ó,
Fizemos todo o círculo. Agora, nós vamos iniciar o pontinho cheio. Ele vai ir com a agulha para a direita e vai retornar para a esquerda, preenchendo com vai e vem todo esse espaço que está em aberto, tá? Então, nós estamos aqui do lado esquerdo, nós vamos posicionar essa linha para o lado direito, saindo aqui para o nosso outro lado e seguindo esse espaçamento. Ó, fazendo pontinhos de vai e vem, tá? Ó, sempre preenchendo o espaço. Faça com um pontinho bem aproximado para ficar bem fechadinho, tá? Tá? Mas ele fica bem preenchidinho. Ó, sempre traga a linha bem do ladinho onde ela saiu. Não no mesmo lugar, mas do lado. Aqui a linha tá soltando um pouco de fiapinho, depois a gente limpa. Ó, então, vou sair bem do ladinho. Certo? Prontinho, nosso olhinho tá bordado. Aqui, você vai fechar, complementando essa última casinha aqui, ó. Tá? Vai introduzir a agulha e vai sair nesse primeiro risquinho. Ó. Aqui, nós vamos introduzir bem no meio a nossa agulha e vamos sair no nosso risquinho do meio. Ó. Tá? Então, nossa linha tá aqui. Você introduziu aqui no meio e vai sair agora na ponta, ó. Já fechamos nosso primeiro risquinho. Agora, nós vamos introduzir novamente ela aqui no meio e vamos sair nesse outro tracinho, essa outra marcação que a gente fez dos cílios. Lembrando que a linha sempre tem que estar atrás da agulha, para não confundir, tá? Ó, perfeito. Nós vamos agora introduzir novamente para fechar esse pontinho e vamos sair no nosso outro olho. Bem na marcação do risquinho, aqui do nosso desenho. Prontinho, pode ser em qualquer lugar. Prontinho. Primeiro olhinho bordado, vamos fazer o mesmo processo aqui com o ponto atrás, contornando todo o nosso olhinho esquerdo.
Aqui eu já vou mostrar pra vocês como que eu vou retirar essa penugem preta que acabou ficando aqui, tá? Soltando aqui da nossa linha meada. Vou posicionar aqui o durex e vou retirando esse excessozinho. Que como a agulha entra várias vezes dentro do nosso ursinho, a linha entra dentro ali, tem contato com o nosso enchimento. E quando ele fica entrando várias vezes ali dentro do enchimento, ela acabou soltando. Vamos agora finalizar o nosso bordado pra frente. Vamos começar aqui na nossa focinha, trazendo aqui embaixo e fazendo a boquinha. Puxa a sua agulha. Se você não conseguir, tiver dificuldade, utilize um alicate ou uma tesoura. Segure aqui e puxe. E vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos descer essa agulha aqui no meio da focinha e vamos sair aqui em cima. Agora, nós vamos vir no meio, nós vamos descer aqui na nossa primeira boquinha, aqui, certo? Vamos vir aqui e vamos sair na nossa outra boquinha. Aqui nós vamos entrar e vamos sair aqui no meio. E agora, nós vamos sair lá atrás. Sair aqui no meio da folhinha. Puxe. Eu sempre utilizo nas minhas naninhas, nas minhas bonecas, tudo que é de tecido, a tinta rosa chá. Se você não tiver tinta, você pode estar passando aqui a maquiagem, só que eu não indico você passar o blush, tá? Porque a criança vai brincar com a bonequinha, ou a bonequinha vai ficar parada na estante, na prateleira, e com o passar do tempo, ela vai saindo o blush, tá? Então, já vou ensinar pra vocês como que a gente faz aqui a bochechinha das nossas bonequinhas, tá? Então, eu vou estar utilizando aí, pode ser um pincel próprio para tecido, ou nós podemos utilizar também um pincel de maquiagem, esses com as cerdas bem macias, tá? Vou retirar esse excesso, deixando levemente umedecido, ó, tá? Caso você fique com medo, deixe um pouco, só com um pouquinho, ó, de tinta, e aí comece do centro levemente pra fora. Você pode escolher também a tonalidade que você quer, se você quer mais rosinha, mais fraquinho. Ó, tô apertando aqui o nosso pincel suavemente, fazendo um movimento circular. Aqui eu aperto com mais força no meio e soltando essa tinta pra fora, tá? Se você quiser finalizar com um pouquinho de blush, caso você não consiga acertar ali a tonalidade, retire o excesso e pode finalizar aqui com o blush por cima da tinta. Ó, movimentos circulares, tá? E ela ficou assim, dessa forma.